Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E nessa terça-feira, nessa liturgia da memória de São Cirilo e São Metódio, celebramos o dom da fé na palavra de Jesus. Então, que nós possamos pedir a Ele a graça de compreender seus ensinamentos e de entender que Jesus é o único pão que nos alimenta e sacia a nossa fonte de eternidade. Então, a primeira leitura está em Gênesis capítulo 6, versículos 5 a 8, depois o capítulo 7, versículo 1 a 5, depois o versículo 10. Gênesis capítulo 6, versículo 5 a 8, depois o capítulo 7, versículo 1 a 5, depois o versículo 10. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicava sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: Destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Depois disse o Senhor a Noé: Entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. De todo animal limpo tomarás para ti 7 e 7, macho e sua fêmea, mas dos animais que não são limpos, 2, o macho e sua fêmea. Também das aves do céu, 7 a 7, macho e fêmea, para se conservar a vida em semente sobre a face para se conservar em vida a semente sobre a face de toda a terra. Porque passados ainda 7 dias, farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites. E desfarei de sobre a face da terra toda a substância que fiz. E fez Noé conforme tudo que o Senhor lhe ordenara. E aconteceu que, passados 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. Então, aqui nessa primeira leitura, conta sobre a maldade, que tinha tomado conta, do mundo, por causa do homem, E aqui Deus fala, vou exterminar da face da terra o homem que criei. E aí Noé, encontrou graça aos olhos do Senhor, E aí o Senhor disse a Noé: entra na arca, com toda a tua família, pois és o único homem justo que vejo no meio desta geração. Noé era um homem bom, Então, Deus resolveu poupar Noé e sua família, do dilúvio que estava se aproximando, do dilúvio que estava para acontecer, E ele pediu para que Noé e a sua família entrassem na arca. E aí ele pediu para que Noé, entrasse junto na arca com toda a sua família e também animais, 7 casais de animais, E ali eles ficaram dentro da arca por 40 dias e 40 noites. Então a gente viu, realmente, como Deus teve misericórdia de Noé, Viu que Noé era um homem justo, um homem bom, E ele também, é justo para conosco. Então que nós realmente possamos, sempre cada vez mais fazer a vontade de Deus, sempre obedecer a sua vontade. E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Marcos capítulo 8, versículo 14 a 21. Marcos capítulo 8, versículo 14 a 21. Naquele tempo, os discípulos tinham se esquecido de levar pães. E Jesus ordenou-lhes dizendo: Olhai, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E arrazoavam entre si, dizendo: É porque não temos pão. E Jesus, conhecendo isto, disse-lhes: Por que arrazoais que não tendes pão? Não considerastes, nem compreendestes ainda? Tendes ainda o vosso coração endurecido? Tendo olhos não vedes, e tendo ouvidos não ouvis? E não vos lembrais, quando parti os 5 pães entre os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços levantastes? Disseram-lhe 12.
E quando partiu 7 entre os 4.000, quantas alcofas cheias de pedaços levantastes? E disseram-lhe, 7. E ele lhes disse, como não entendes ainda? Então, o Evangelho é necessário, o Evangelho de hoje fala sobre a incompreensão dos discípulos. O fermento dos fariseus de Herodes se apoderou do pensamento dos discípulos, os impedindo de entender a boa nova. Os discípulos recordam as 2 vezes em que Jesus multiplicou os pães, mas não conseguem avançar para o sentido mais profundo do mistério e do ministério da pessoa de Jesus. Por isso ele lhes pergunta, por que discutis sobre a falta de pão? Ainda não entendeis e nem compreendeis? Vós tendes o coração endurecido? Então, foi uma advertência severa, Então, os discípulos se comportavam como os opositores de Jesus, dominados pelas ideologias messiânicas da época, não conseguiam abrir os olhos para enxergar a partir das ações dele, o Messias servo e compassivo para os pobres. Então, os discípulos não conseguiam abrir os ouvidos para ouvir e compreender a palavra do Evangelho que liberta e salva. Não percebiam que Jesus era o único pão que tinham consigo. Nós e a nossa comunidade compreendemos de fato, a pessoa e o Evangelho de Jesus, é uma pergunta que a liturgia nos faz hoje, para refletir. Qual e quem é hoje o fermento que nos impede de entender, crer e viver a palavra do Senhor? Então, que nós possamos refletir essas perguntas, que nós possamos anunciar a boa nova do Evangelho de Cristo a todos, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Vocês podem encontrá-los todos aqui amanhã, quarta-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.